Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de julho. Eu sou Paula Paparelli e começamos agora mais um programa Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o advogado Áureo Bernardo e o cardiologista Dr. Felipe Saccabi. Vamos às notícias. O líder do PSD, Rogério Rosso, confirmou na manhã desta segunda-feira que vai concorrer à presidência da Câmara. Apesar de ser um dos nomes mais cotados, ele mantinha discrição sobre o assunto. Contudo, nesta manhã, disse ter recebido aval da família para lançar a candidatura. Rosso tem o apoio do chamado Centrão, bloco criado para apoiar Eduardo Cunha, que renunciou ao cargo na última quinta-feira. Embora o líder do PSD negue qualquer relação, seu nome é o favorito do PMDB para a sucessão da casa. Bom dia, Áureo, obrigado pela sua participação. Bom dia, Felipe. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no programa. E vamos falar sobre o primeiro bloco, a gente fala sobre política nacional. E é impossível a gente não abrir uma semana tão importante, de tantos acontecimentos que vêm ao longo desses dias, semana passada com a renúncia do Cunha, essa semana, a semana da votação. Vocês têm acompanhado, Áureo, a sua opinião sobre esse cenário, o que cada vez mais pessoas estão sendo aí candidatas a esse cargo que o Cunha ocupava. Se eu não me engano, já estão colocando aí uma quantidade de aproximadamente 17 candidatos, 11 parece que já se inscreveram. Sua opinião sobre isso, bom dia. Isso é verdade, Paula. Muito bom dia, Paula, bom dia, doutor Felipe, bom dia a todos que nos assistem. Essa questão é bastante curiosa, a sucessão do Cunha. E o nome do Rogério Rosso é um nome bastante propício. O Rogério Rosso ele tem dois pontos que o favorecem muito. O primeiro é um nome novo no cenário político nacional, de nível nacional, e também teve uma atuação muito boa, muito bem recebida pela sociedade junto à comissão do impeachment. E ele também representa aí o Centrão, que é aquele bloco majoritário que foi criado para que realmente fossem direcionadas as questões ligadas ao impeachment. Então, eu quero crer que o Rogério Rosso é o nome que vai se consolidar. Acredito que essa quantidade grande de candidatos é realmente para forçar um eventual segundo turno e para que não se polarize logo num primeiro momento a eleição para presidente da Câmara dos Deputados. E acredito que num segundo turno o Rogério Rosso sai fortalecido e deve ser o nome que deve suceder o deputado Cunha na presidência da Câmara. Felipe, sua opinião sobre isso, concorda? Acredita que outro nome seja aí o favorito? Eu acredito que o nome do Rogério é um nome muito forte, acredito que deva ser o nome escolhido em primeiro turno, mas mais importante que isso, como médico, como brasileiro, eu torço para o Congresso voltar a andar, para que as pautas de interesse público apareçam em primeiro lugar e as pautas políticas vão para um segundo plano, porque o Brasil precisa voltar a andar, a saúde precisa voltar a andar. Em todo esse cenário nacional, você houve uma paralisação da economia, do setor da saúde, e a gente vê que isso está altamente imbricado com essas decisões. Então, eu torço muito para que isso seja decidido rápido e que as coisas voltem a andar em Brasília. Concorda, Áureo? Você acha como é que você avalia essa situação, esse cenário nacional hoje, com essa questão da Dilma, Temer, toda essa situação, mudança na Câmara? Hoje existe um grande problema, Paula, que é a pauta do Congresso Nacional como um todo, especialmente a pauta da Câmara. Hoje o atual governo tem algumas matérias de muito interesse e com uma urgência muito grande em se aprovar. Então eu quero acreditar que a presença do Rogério Rosso na presidência da Câmara vai atender aos interesses destes projetos que visam um impacto mais efetivo, um impacto mais rápido na sociedade. É claro que a pauta política, ela é importante e ela, por mais que seja da ânsia do brasileiro que as questões políticas sejam relegadas a segundo plano, nesse momento elas devem ainda permanecer num destaque. Mas eu quero crer que num segundo momento as pautas de interesse social vão ganhar relevância, vão ganhar destaque e principalmente vão ser aceleradas nesse cenário que a gente se encontra hoje. E o Rogério Rosso é peça importante para que isso realmente aconteça. Tá sério, vamos continuar aqui agora com as notícias. A vaquinha criada na internet por apoiadores da presidente afastada Dilma Rousseff para financiar viagens dela atingiu nesta segunda-feira
a soma de R$ 726 mil arrecadados. O valor equivale a 45% a mais da meta inicial estabelecida, R$ 500 mil. Segundo o site da campanha, 11 mil pessoas participaram da ação lançada no último dia 29. A página da Vaquinha oferece como recompensas para a adoção uma citação no site de Dilma, uma foto digital autografada e um vídeo de agradecimento. Áureo, parece piada, né? Essa novela não acaba nunca. Não, realmente, a gente acredita que esse crowdfunding que estão criando para que a Dilma possa desenvolver aí algum tipo de trabalho, ter algum tipo de ação sob o título, sob o rótulo de fazer viagens, realmente é uma tentativa desesperada da ex-presidente ou da presidente afastada em se manter no cenário nacional, em se manter visível aos seus eleitores, porque por mais que nós saibamos que não existe uma viabilidade política para o seu retorno, a gente sabe que a presidente Dilma e aqueles que sempre o cercaram dificilmente vão entregar os pontos, porque eles representam aqueles que desejam permanecer no poder a qualquer custo. E aí acabam mobilizando algumas pessoas para trabalhar em prol desses interesses que não atendem o Brasil, não atendem a sociedade e fazem, na verdade, com que o nosso país vire motivo de piada e vire motivo de chacota até mesmo no aspecto internacional. Uma situação como essa, a presidente praticamente aí numa situação de impeachment, já está afastada. O que, na sua opinião, Felipe, faz pessoas que percebem todo o cenário que a gente está passando de crise, ainda contribuir com esse tipo de ação, doar? Espanta, né? Na sua opinião, por que isso acontece? Como é que pode acontecer uma situação dessa? Eu vou usar um termo, o Brasil precisa se reciclar. Reciclar, esse é o termo. Eu acho que esse tipo de apoio, esse tipo de postura das pessoas em financiarem instituições falidas, modelos de governo, de política que altamente questionáveis, isso tem que acabar. Eu acho que isso vem de uma geração de políticos anteriores, que já está no fim dela, que esse modelo de doação, de sustentação é frágil, né? Então, penso eu, é lamentável, eu acho que a presidente afastada deve entregar os pontos, deve deixar o país voltar a andar. Você acredita que realmente o impeachment vai acontecer? Acredito. Acredita também, Áureo? Eu acredito que o impeachment é algo já decretado, ele não tem retorno. Agora, eu também atribuo essa quantidade tão rápida de dinheiro que foi arrecadada a uma política desleal, uma política de assistencialismo. Né? Longe da política assistencial, aquela que visa trazer aquele cidadão que está à margem da sociedade para ser inserido na sociedade, o governo da presidente Dilma trabalhou num assistencialismo barato, onde a renda era dividida sem mérito para um grupo de pessoas que se beneficiou, e esse grupo de pessoas que se beneficiou, obviamente que não deseja perder essas vantagens que recebeu. Então se mobilizam perante aquelas pessoas mais pobres, mais carentes, vendendo uma ideia equivocada, e isso acaba mantendo algum grupo em torno dela, mas esse grupo já está se esfacelando e eu não tenho dúvida de que muito em breve já não mais existirá. O Temer, na sua opinião, tem uma tarefa árdua aí? Uma tarefa muito árdua. Na verdade, o Temer, hoje, tem um prazo curto para realizar mudanças de grande impacto social. Então, por mais esforço que ele venha a praticar, a gente até acredita que essas mudanças não irão se concretizar por completo. Mas eu acredito que a grande tarefa do Temer, nesse saldo de governo que resta, é implementar essas mudanças, mas implementar de uma maneira que o próximo governo não possa mais voltar atrás. Esse é o grande desafio do governo Temer e a gente tem visto que ele tem se esforçado, ele tem se esmerado para plantar bases que não possam ser modificadas num eventual próximo governo. Concorda, Felipe? Acho que sim. A escolha de nomes técnicos, como o Henrique Meirelles, a escolha de pessoas gabaritadas, de pessoas não do meio político, mas do meio técnico para tomar essas decisões. Eu acho que o início de um debate com a sociedade sobre a reforma da Previdência Social são importantíssimos para que o Brasil volte a andar.
Então eu coloco ali como a reforma do sistema econômico que o ministro Henrique Meirelles está propondo e a reforma da Previdência como pontos centrais para que o Brasil volte a andar nos próximos anos. Tá certo. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O primeiro comando da capital é o responsável pelos 3 grandes roubos a empresas de transporte de valores ocorridos nos últimos 4 meses no estado de São Paulo, incluindo o assalto cinematográfico na Prosseguir em Santos, na madrugada do dia 4 de abril. As ações somadas renderam pelo menos 138 milhões de reais aos criminosos, de acordo com investigações do Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo. Eu pergunto para você, Auro, como advogado, como é que você vê a questão da falta, dessa onda de violência, da falta de segurança aqui na região da Baixada Santista? Paulo, eu tenho uma intimidade muito grande com a questão da segurança pública. E eu quero crer e posso afirmar, até com bastante consistência, de que esses assaltos têm acontecido por conta de uma falta de informação, de uma falta de organização, em especial, dos órgãos de segurança pública. Na verdade, hoje, a Polícia Militar faz sozinha um trabalho hercúleo. Na verdade, ela tem que fazer um atendimento muito superior àquilo que ela está propiciada a realizar. Ela tem que desenvolver um trabalho com o qual ela não aguenta fazer por falta de pessoal, por falta de equipamento e, principalmente, por falta de integração com os demais órgãos públicos. Então a gente tem acompanhado que entre a Polícia Militar, as guardas municipais, a Polícia Civil, existe pouco diálogo. E isso deixa um buraco que esses bandidos se organizam e vão trabalhar nisso. Na verdade, a gente já viu isso em outros países. O Hamas, nos países árabes, começou como um grupo armado e hoje é maioria no parlamento árabe. Então a gente tem visto que esses grupos, hoje, grupos criminosos, estão tentando obter espaço nos vãos deixados no Estado e, a partir daí, ganhar poder. E isso já vem acontecendo. E fica bastante claro quando a gente vê assaltos cinematográficos usando armas de grosso calibre, contra a qual a Polícia Militar não tem condição de lutar. Então, o grande problema da segurança pública hoje, além daqueles que todos conhecem, falta de armas, falta de equipamento, falta de pessoal, falta de boa remuneração, acho que também falta integração numa política social de segurança pública mais ampla. Hoje, cada órgão trabalha no famoso cada um por si. Então, há necessidade de integrar informações, de agir em esforços conjuntos, para que aí sim, talvez a gente tenha uma chance de combater esses grupos que estão cada vez mais organizados e cada vez mais bem armados e, principalmente, que vêm com um grande objetivo, que é penetrar nos espaços vagos pelo Estado. O que a gente repara, né, Auro, e Felipe, que o que falta na polícia ou na questão de segurança pública, essa marginalidade tem de sobra, a partir partindo já da questão do armamento, né? Sem dúvida. A gente tem visto justamente isso. Um policial hoje trabalha com uma pistola, com um colete à prova de bala e, eventualmente, com uma escopeta. Agora, como é que uma viatura pode enfrentar ladrões armados com artilharia antiaérea, armados com uma metralhadora capaz de derrubar um helicóptero e um avião? Então, já que não há equipamento disponível de forma imediata, o que deve ser feito é um trabalho de comunicação para que a gente possa ter uma polícia mais efetiva e que evite esse crime antes dele acontecer. Um serviço de inteligência mais eficaz para que a gente possa ter alguma sensação de segurança. Agora, enquanto a polícia não for bem armada, não for bem treinada e bem remunerada, é claro que esses espaços estarão presentes e esses marginais continuarão atuando nesses espaços. Concorda, Felipe? O grande problema é que se arrumou uma fonte de financiamento para esse grupo, né? Que a gente pode chamar de grupo criminoso, enfim. Arrumou-se uma fonte de financiamento. Hoje, com 138 milhões de reais, eles são capazes de fazer assaltos cada vez mais arrojados e cada vez com uma capacidade de arrecadar recurso maior. Eu acho que só a integração, isso que você falou, e a logística, com o investimento em inteligência para tentar bloquear financeiramente esse grupo, que não vejo outra maneira de conter o avanço desse grupo, que daqui a pouco vai ter o braço político, daqui a pouco, enfim, isso acho que tem que ser contido. Sim.
Como é que a gente começa a resolver um problema como esse? De fato, esse é um problema de base, né? E a gente pode até citar como exemplo a total falta de despreparo no assalto que aconteceu à empresa de valores de Santos. Santos é uma ilha, com pouquíssimas saídas. E a gente se pergunta, e eu quero crer que toda a população se pergunta, como é que uma quantidade grande de veículos sai do meio da nossa ilha e atinge a rodovia. E mais, chega ao primeiro posto policial rodoviário sem que os policiais rodoviários, ali naquele posto, tivessem conhecimento de que aquilo estava acontecendo. Então, de fato, falta uma estrutura de inteligência, uma estrutura de informação, falta um grupo policial armado, bem armado, de resposta rápida, como existem em outros países, grupos policiais preparados para dar uma resposta rápida a esse tipo de ação. Então a polícia, hoje, isso eu falo a polícia militar, as guardas civis e também a polícia civil, estão despreparadas. Eu acho que o primeiro passo para combater esse tipo de criminalidade organizada é que a polícia também se organize. Tá certo, agora o assunto é saúde. A ideia do governo de criar planos de saúde mais baratos, com menos serviços obrigatórios, pode gerar ações na justiça por parte de algumas entidades, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Na semana passada, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, defendeu em audiência no Senado Federal que a ampliação do setor de saúde suplementar com planos mais baratos ajudaria a reduzir a demanda no Sistema Único de Saúde. Felipe, a pergunta vai diretamente para você. Como um especialista da área da saúde, cardiologista, como é que você avalia essa questão do SUS hoje? Na nossa região aqui da Baixada Santista, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas que possuem plano de saúde. Tínhamos. Com essa crise no país, cerca de 51% dessas pessoas perderam o plano de saúde. Então, nós tivemos de ingresso de 1 milhão de pessoas no sistema público. Uma situação que já era caótica, piorou. Imaginem vocês, uma empresa que atua com um determinado número de vidas, de repente dobra isso. Então, houve um aumento brutal no número de atendimentos na rede básica e na rede de urgência e emergência. Bom, realidade local na Baixada Santista. Maior taxa de mortalidade materno-infantil. Isso eu não falo de Santos, eu falo da macro-região. Maior taxa de mortalidade cardiovascular do estado de São Paulo. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de um atendimento primário, uma consulta, atendimento ambulatorial ruim e um atendimento de urgência e emergência ruim em toda a cidade. No meu entender, essa forma de plano de saúde mais barato seria uma tentativa desesperada do governo de aliviar um pouco o SUS, o sistema público. Eu não acho ideal, eu acho que os planos de saúde eles têm que ter tem que ter um nivelamento. Eu acho que o atendimento tem que ser honesto, eu acho que o atendimento tem que ser completo, a gente tem que balizar o que pode e o que não pode. E a partir desse momento, a pessoa escolhe a acomodação que ela quer ficar e por isso paga um pouco mais. O hospital, que tem uma máquina um pouco mais moderna, paga um pouco mais. Agora, você limitar serviços vai criar muito problema para a área jurídica, né? E a Auro pode falar melhor isso. Sem dúvida, e a gente já tem visto isso na Baixada Santista. Então, por conta do desemprego, por conta da baixa renda e da perda de renda do cidadão brasileiro, mas em especial do cidadão da Baixada Santista, nós temos visto que a quantidade de usuários, como disse o doutor Felipe, a quantidade de usuários de plano de saúde se reduziu. E isso é proporcional ao aumento das demandas judiciais ligadas ao plano de saúde. Então a gente tem visto que por conta de uma falta de recebimento dos seus clientes, o plano de saúde ou as empresas gerenciadoras de plano de saúde têm limitado cada vez mais, colocado obstáculos a prestar o serviço para o qual foram contratadas. Isso se reflete num aumento de demanda, isso se reflete numa guerra de liminares que são concedidas, eventualmente não são cumpridas. E isso tudo num jogo terrível, porque é um jogo com a saúde da população. A gente já tem visto esse aumento e eu acredito que essa proposta do governo de um plano simplificado, na verdade, muito mais atrapalha do que ajuda. Atrapalha as empresas prestadoras de plano de saúde, por quê? Porque vão receber um valor menor e não vão poder prestar um serviço de qualidade.
E atrapalha também o cidadão, porque vai pagar um plano de saúde com uma quantidade de coberturas absolutamente menor. E o que o cidadão vai sentir? O cidadão vai sentir que tem um plano de saúde, mas não tem, porque na hora que ele precisa usar, uma quantidade grande de serviços médicos não está coberta. Isso é um grande problema. Acho que só vai aumentar a procura por advogados para você... A população vai procurar isso na justiça, né? Com certeza. E engana-se quem pensa que isso é bom para os advogados. Na verdade, esse tipo de demanda, a demanda que é oriunda da saúde, não é uma demanda que realmente possa ser tida como vantajosa para uma classe. Na verdade, ela representa um grande prejuízo social e a perda desse prejuízo acarreta uma perda de capacidade da população de gerar outras demandas ou de realizar comércio, porque vai estar prejudicado. Então, na verdade, não é bom para a sociedade que os planos de saúde sejam espremidos de um lado e aqueles serviços que o Código de Defesa do Consumidor tanto batalhou para que os planos de saúde pudessem cobrir, simplesmente sejam abolidos em nome de uma tentativa desesperada de diminuir a demanda do SUS. Felipe, os prós e contras dessa situação toda? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma tentativa do governo de reduzir um pouco de pacientes da rede pública. A rede pública, como eu citei, passa por um momento dos mais caóticos da história, uma rede de atendimento primária precária, pacientes com pré-natal com dificuldade de fazer um ultrassom durante a gravidez, em passar em consultas. Você tem preconizado 5 consultas de pré-natal. É muito difícil você conseguir essas 5 consultas. Apenas em algumas cidades da nossa região a gente consegue essas 5 consultas obrigatórias. Os 3 ultrassons que são obrigatórios também são muito difíceis. Então, de uma maneira geral, é uma tentativa do governo de retirar um pouco esse custo da rede pública, de sofrer um pouco menos. A gente vê uma inflação muito grande da área da saúde, os produtos são muito pouco produzidos no Brasil, são industrializados, então a área da saúde, além de sofrer com a crise, ela sofreu essa inflação, sofreu muito com o aumento do dólar. Por exemplo, na minha área, as órteses e próteses são produzidas, na grande maioria, fora do Brasil. O Brasil ainda engatinha nessa área tecnológica, nós tivemos uma inflação muito grande. Então, eu creio que esse plano de saúde popular, vamos chamar assim, ele chegando, ele tem que ser muito bem balizado, ele tem que ser muito bem discutido com a sociedade para saber direitos e deveres. Se ele chegar de uma maneira mal preparada, ele vai sobrecarregar a rede pública, vai sobrecarregar os advogados, vai sobrecarregar o jurídico e na hora que o paciente precisar do atendimento, realmente vai ficar muito aquém do que ele imagina. Bom, pontos positivos se é que existem nesse plano mais barato, nesse plano mais econômico. Talvez o atendimento a uma simples consulta, que no SUS é muito difícil, um atendimento a um exame de ultrassom, que é uma coisa mais simples, isso seja mais fácil para o usuário do sistema público. Mas é o que a gente está colocando aqui. Oferecer saúde de uma maneira intermediária, muito aquém do ideal, é muito mais caro na ponta do lápis. Eu estava citando aqui, a gente estava falando dos índices regionais, né? Por que a mortalidade materno-infantil é a maior do estado de São Paulo? Por quê? Porque o pré-natal na Baixada Santista não é bom. Não é bom. Não é bom, não é porque o médico não é bom, é porque a estrutura não favorece. Então, eu acho que tudo isso vai ter impacto direto, acaba sendo uma economia a curto prazo, mas um aumento a longo prazo, porque os pacientes chegam mais graves, os casos que teriam um custo acabam se multiplicando esse valor e acaba saindo uma conta para a sociedade muito mais cara que isso. Não só a conta financeira, mas a conta moral, a conta que os médicos devem participar e os gestores também devem participar dela. Mais um exemplo, a nossa cidade vive um surto endêmico de dengue, de zika, de chikungunya. Bom, o grande problema disso é o grau de agressão que isso tem para as crianças, para os bebês que estão ainda no ventre das mães. Então, agregando tudo essas altas taxas que eu falei de mortalidade materna e infantil, nós temos epidemias, nós temos cada vez mais fatos novos que tornam o mercado da área da saúde, a gestão dessa área de saúde, talvez a mais complexa das políticas públicas e privadas. Você acredita que tem solução para essa questão da saúde? Vamos falar num padrão regional, não chegamos nem ao nacional, mas
Da situação que a gente que se desenrola aqui na cidade, você acha que tem solução? Qual seria essa solução? Falando da cidade de Santos, a gente caminha para algumas melhoras. Recentemente houve a implementação da rede de urgência e emergência, de quais 2 hospitais da cidade, 2 filantropias da cidade acabam recebendo uma demanda grande de pacientes oriundos do sistema de urgência e emergência. Associado a isso, veio ao implante da primeira UPA. Isso desafogou realmente o sistema e organizou. A gente vê um embrião do investimento em tecnologia, uma central reguladora de vagas, que isso, para quem trabalha com o sistema público, a gente vê que as coisas começam a engatinhar, mas de uma maneira muito lenta e restrita à cidade de Santos. O Hospital dos Estivadores vem agregar. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que vem suprir uma demanda pública, né? Nós não temos aqui um hospital público do governo que venha a atender paciente de baixa e média complexidade. Eu acho que sim, eu acho que vem para agregar uma necessidade da cidade que é muito bem-vinda. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Fique com a gente. Voltamos com um Bom Dia Baixada. Os auditores fiscais da Receita Federal aprovaram em assembleia a realização de uma paralisação em protesto à demora do governo para encaminhar ao Congresso o projeto de lei que trata de reajuste salarial da categoria. Com isso, os auditores vão cruzar os braços 2 dias por semana, já a partir desta quinta-feira. A paralisação tem potencial para reduzir drasticamente os esforços em prol da arrecadação, justamente em um momento de crise fiscal. Além disso, pode impactar o comércio exterior. Aí eu te pergunto, Áureo, temos acompanhado essas crises, essas graves crises na saúde, educação, devido à falta de condições de trabalho, estrutura, atraso nos pagamentos de salários de profissionais. Como é que você vê a questão aí da greve dos auditores da Receita? A greve dos auditores da Receita é algo que preocupa e preocupa muito. É comum, principalmente o cidadão, se preocupar quando policiais fazem greve, quando médicos fazem greve, quando professores fazem greve. Isso por quê? Porque a greve dessas categorias causa um impacto direto e imediato no dia a dia da população. Então, num primeiro momento, pode parecer que a greve dos auditores fiscais é secundária ou não é tão importante. E isso, de fato, é um grande engano, porque os auditores fiscais são responsáveis pela correta arrecadação dos impostos. E sem eles, a possibilidade do governo arrecadar aquilo que deve arrecadar para que seja investido nas políticas públicas pode cair e vai beneficiar não o cidadão de bem que declara direitinho os seus impostos, mas vai beneficiar aqueles que já são mal intencionados. Fim de história. A greve dos auditores, ela permite que o governo arrecade menos e numa situação que nós estamos, menos investimentos. Isso se reverte para todas as áreas da sociedade. E a pauta, realmente, muita gente diz, um auditor da Receita Federal ganha um alto salário. E, de fato, se for comparado com a maioria da população brasileira, o salário de um auditor está acima da média. Por outro lado, é uma categoria que há muito tempo não recebe um reajuste. Então, é comum e é válido e é justo que os auditores, como uma categoria consolidada, lutem para manter também a sua condição de trabalho, para manter a sua condição de vida. Acho a greve justa. Eu sou alguém que entendo que o movimento grevista ele sempre é justo, desde que seja realizado dentro da lei. O impacto social pode não ser imediato, mas a médio e longo prazo pode trazer grandes problemas. De modo que eu entendo que cabe ao governo tomar atitudes sérias e rápidas para que não aconteça, para que essa greve não se estenda e isso não cause mais transtorno para a nossa população que já está tão sofrida. Mais um colapso, né? É verdade. Concorda, Felipe? Concordo, eu acho que é lícito, é um direito deles, eu acho que se eles postulam um recebimento, com um salário há muito tempo paralisados, eles devem pleitear uma remuneração melhor. Eu acho que não só os auditores, mas a gente vive aqui uma crise regional na nossa região, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, não pleiteando um aumento, o salário que não vem.
aquele dinheiro que você conta para pagar a escola do filho, o plano de saúde, o seu supermercado, não vem. A gente tem 2 prefeituras aqui que não honram os pagamentos dos profissionais da área da saúde nos dias devidos. Isso é um problema. Eu queria saber, aproveitando esse gancho da questão da greve dos auditores da Receita, como é que está os profissionais da saúde, como é que está nesse cenário de crise, de greve? É uma categoria que está sendo valorizada, na sua opinião? Não existe o contrário disso? Totalmente desvalorizada, assim como a maioria do funcionalismo público, escanteado, deixado em segundo plano. O que está sendo feito com os profissionais da área da saúde é uma coisa vergonhosa. Eu, como médico, fico com vergonha do que estão sendo feitos com os colegas médicos, com os enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas. A gente não está nem falando em abono, em aumento, a gente está falando o que é da lei, é o salário. A gente vê que as pessoas não conseguem receber esse benefício. A gente vê na nossa região, os médicos que vão dar plantão não recebem o plantão em algumas prefeituras. E isso gera o quê? Isso gera uma demanda para a população. Quem sofre, no final, é quem paga a conta, é a população. Concorda com isso? Concordo. Na verdade, falando como cidadão, todos nós percebemos que a saúde está num colapso total. E muito embora eu não tenha aquele gabarito como o Dr. Felipe para falar de política pública de saúde, mas como cidadão eu tenho como dar o meu testemunho. A gente conhece muitos médicos, a gente conhece muitos enfermeiros e a gente conhece muitos pacientes que reclamam que realmente a questão da saúde está numa situação deplorável, faltam coisas básicas, então, e principalmente, falta receber o salário. Há prefeituras na Baixada Santista que não pagam o salário. Como é que um funcionário pode trabalhar, seja ele médico, seja ele enfermeiro, auxiliar de enfermagem, como ele pode trabalhar se ele não consegue sequer se locomover ao seu local de trabalho? Como é que ele pode desenvolver um plantão a contento de 12 horas e muitas vezes dobrar isso para 24 horas se ele não teve condição sequer de se alimentar da forma propícia, da forma devida? E isso causa um grande problema e quero crer que se a gente não conseguir fazer o básico, que é pagar salário, a gente não tem condição de trazer nenhuma melhora. Esse calote ele vem travestido através de terceirizações, parcerias público-privadas, que, no meu ver, a gente tem que olhar com ressalvas. A gente vê aqui na UPA Santista muitos problemas com essa instituição que vem para gestar essa unidade. A gente vê muitos problemas. O funcionalismo público é uma coisa que deve ser revista na área da saúde, mas as parcerias públicos-privadas, as terceirizações, têm que ser olhado com muita ressalva. No meu entender, não é coisa positiva. Os exemplos que nós temos na nossa região não são exemplos a serem replicados. A gente vê falta de profissionais sem a titulação necessárias. Você tem pediatras atendendo que não tem residência ou título de especialização em pediatria. Você tem profissionais desqualificados, despreparados para atender a demanda da população. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. E aí você vê aquele jogo de empurra. Na hora de receber, a prefeitura fala que pagou para terceirizar. A terceirizada fala que vai acertar com o médico. Você vê o médico não recebe. Então nós temos mais de um problema. Então, essa terceirização também não é bem-vinda para o sistema da saúde. Ou, se vier, tem que vir de uma maneira mais cristalina, mais clara. Você acha que esses são um dos principais problemas da categoria atualmente, ou existem outros problemas também tão graves quanto? Eu acho que a categoria recebe mal, a categoria da área da saúde, recebe de uma maneira atrasada, e vejo essa maneira de colocar firmas para gestar a saúde como uma maneira de burlar as legislações do trabalho. Vejo isso sim, através de pejotização, de você contrata um médico para dar um plantão e você paga através de empresas. Isso é um problema que deve ser enfrentado pelos gestores públicos da região de Santos. Isso Antes de eu trazer outra notícia aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui para o Dr. Auro. Auro, diante dessa situação, como é que fica a questão jurídica diante de um quadro como esse? De fato, a parceria público-privada, muito embora ela seja prevista em lei, mas vem sendo aplicada de uma maneira bastante equivocada, ela tem servido a interesses de algumas prefeituras para se livrar das suas responsabilidades.
Ou seja, aquele serviço dentro da unidade básica de saúde, aquele serviço dentro do hospital que é terceirizado, é uma tentativa também de algumas prefeituras e de alguns gestores de transferirem a responsabilidade de atos que venham a ser praticados para essa empresa. E também, em especial, as demandas trabalhistas. Então, a prefeitura, num primeiro momento, muito embora seja legalmente responsável junto com a empresa que foi contratada, mas num primeiro momento empurra a responsabilidade trabalhista para essa terceirizada. E aí vem o grande pulo do gato. A prefeitura contrata uma empresa, não paga essa empresa. Quando essa empresa fala, eu não estou recebendo, eu não vou mais prestar o serviço, a prefeitura rompe o contrato com essa empresa, fica devendo e coloca uma outra no lugar. Então é uma forma precária, é uma forma danosa, é uma forma até mesmo leviana de manter um serviço de uma forma muito ruim e arrastando cada vez mais dívidas, arrastando cada vez mais problemas. E por isso que a parceria público-privada na saúde, principalmente na nossa região, é algo que tem trazido grandes problemas e pouquíssimas soluções. Trabalhadores da Codesave em São Vicente montaram, na manhã desta segunda-feira, uma tenda na Praça Barão do Rio Branco, onde prometem permanecer nos próximos dias. O objetivo é chamar a atenção da população para a paralisação da categoria. Os funcionários que são responsáveis pela limpeza das ruas, jardinagem, coleta de lixo, manutenção de escolas e praças estão de braços cruzados desde o último dia 29. Eles protestam contra o não pagamento de vale-refeição e cesta básica dos empregados e contra 180 demissões ocorridas há 2 semanas. Eu pergunto para você, Áureo, São Vicente acumula montanhas de lixo, juntando insetos, contaminando a água. Você entende que isso é questão de saúde pública? Estendo essa pergunta também ao Felipe. Áureo, essa questão dessa greve, como é que você vê isso judicialmente? Realmente, a questão da greve dos servidores da Codesave é uma questão de saúde pública, porque o lixo está se acumulando. Eu sou de São Vicente, nascido e criado, conheço o problema como ninguém. Nós temos visto em áreas nobres da cidade montanhas de lixo. Isso vai atrair, obviamente, ratos, isso vai atrair mosquito Aedes aegypti, que vai causar doenças. Mas mais importante, para eu destacar do que a saúde pública, é também a doença social que se instala. Por quê? Quando acontece a questão, e a gente tem que deixar bem claro que o trabalho da Codesave não se resume apenas na coleta de lixo, se resume na manutenção da cidade, no tapar os buracos da cidade. Hoje em São Vicente nós temos nas nossas vias públicas principais verdadeiras crateras. Eu tive o desprazer de recentemente acompanhar um motociclista cair dentro de uma cratera e, por sorte, o acidente não foi tão grave, mas com certeza o veículo dessa pessoa ficou profundamente prejudicado e talvez seja até um veículo de trabalho. Então, falta o básico, é uma doença social. Nós temos ali a Codesave simplesmente parada, os funcionários estão em greve com razão, não recebem aquilo que é o mínimo para que possam desenvolver, só que tem um ponto que é importante destacar. Esse problema, hoje, essa situação caótica que se instalou na Codesave de São Vicente, ela é apenas o reflexo, ela é apenas o produto final de um problema que já vem de muito tempo, de um problema de má gestão, de um problema de falta de recursos e de recursos mal aplicados. E isso foi minando a base da Codesave, que é a grande garantidora da manutenção da cidade. Então, é importante a gente deixar bem claro que o problema que nós temos hoje é fruto de uma má gestão que já vem de alguns anos. É um problema de gestão, né, Felipe? É um problema de saúde pública, que, mais uma vez, é uma questão que quem sofre é a população. Queria que você falasse sobre essa questão hoje, uma greve como essa, o que não gera para a população no sentido de doenças, o risco que traz à população. No momento que a gente vive no nosso país, do SUS, mais sobrecarregado, com o aparecimento de 1 milhão de vidas de maneira repentina, com um sistema de saúde básico que já era precário, nós temos o aumento dessa demanda de lixo. Bom, junto do lixo na nossa região, não é segredo para ninguém, a gente acumula água parada.
E a água parada é muito favorável para um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito chamado Aedes aegypti, ele é o vetor de 3 viroses, que é a dengue, o chikungunya e o zika vírus, em que realmente trazem muito dano à população. Muito atendimento emergencial, muita preocupação para as mães, muito dano a longo prazo. Cada criança que nasce com microcefalia é um custo para o sistema, um custo social para a família, um custo para o sistema muito grande. E muitas vezes, por que essa criança nasceu com microcefalia? Talvez porque o lixo perto da casa dela não foi recolhido de uma maneira adequada. Então, o custo de você economizar, de você não pagar um benefício para uma categoria, de você atrasar esse benefício, a curto prazo ele é péssimo, mas a longo prazo é temerário. É lastimável isso para a nossa população ainda viver esses fardos, ainda carregar isso. Então, enxergo como essa greve como uma coisa muito preocupante, deve ser resolvida a curtíssimo prazo. Por quê? Porque nós já temos uma região com uma alta densidade, um alto número de casos de dengue, zika vírus e chikungunya, que com o verão vai aumentar e nós vamos ter novos casos, os prontos-socorros, o sistema público-privado já lotados, que vão lotar, mas ainda de casos, talvez, se a gente tivesse uma coleta adequada de lixo, que nem estariam lá. Junto disso, nós temos a proliferação de ratos, com a transmissão da leptospirose, nós temos o acúmulo de água parada, com a transmissão de alguns tipos de hepatite, principalmente hepatite A. Então, nós temos um inúmero surgimento de doenças que podem acontecer oriundo dessa questão do sanitário. E bairros de periferia são os bairros mais atingidos numa crise como essa? Sem dúvida. Quem mais precisa é quem mais sofre. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa. Ao menos 5 novos casos de HIV são diagnosticados por semana em Santos. Os casos, na maior parte das vezes, afetam a população mais jovem, entre 15 e 29 anos. A estimativa é baseada no número de prontuários abertos em 2015 na cidade mostra que 288 pessoas de faixas etárias variadas descobriram que estavam infectadas pelo vírus. Este número de casos é 28% maior do que o registrado em 2012. A gente volta a falar de saúde, né, doutor Felipe? E aí eu te pergunto, esses números surpreendem? Porque parece que ainda não conseguimos conter essa questão do HIV, né, da doença. Exatamente. O Brasil está chegando próximo da cifra de 1 milhão de diagnósticos de HIV desde que você conseguiu o exame sorológico capaz de fazer o diagnóstico. Nesse período dessa doença, nós tivemos várias fases. Nós tivemos desde as fases do pessoal em que tinha relação com pessoas do mesmo sexo, sendo as pessoas mais afetadas. Nós tivemos um segundo momento com o aparecimento do Viagra, os idosos sendo infectados. Aí nós tivemos esses idosos levando para dentro de casa, para as esposas, essa doença. E agora, no momento já de consolidação do diagnóstico, de terapêuticas, que embora você não consiga curar, você consegue conter a doença, nós temos um surgimento da faixa etária mais jovem, em torno de 20 a 30 anos, o diagnóstico. E uma predileção pelo sexo masculino também deve ser falada. Bom, no meu entender, isso deve a qual fato? O mau uso ou não uso do preservativo. A gente percebe que uma promiscuidade cada vez maior, um número maior de parceiros dos jovens, e esses parceiros, eles evitam ou usam muito pouco a camisinha. A camisinha é um método de eleição para prevenção. A camisinha é 100% eficaz. Ela é capaz de prevenir uma doença que, infelizmente, é incurável. Então, essa nova fase do HIV, a gente vê aparecer casos de pessoas jovens. A gente olha com muito cuidado essas pessoas jovens. Por quê? Porque nessa relação pode haver uma concepção de um filho e existe risco de transmissão materno-infantil. Então, nessa fase da doença que nós estamos, a gente vê um aumento dessa população que é sexualmente ativa e muito ativa, e olhamos com ressalva o risco dessas pessoas ficarem gestantes, e o risco dessas pessoas transmitirem de forma materna e infantil para as crianças. Então, enxergamos e achamos que a solução é o uso da camisinha.
Uma outra solução seria não parar com as campanhas e sempre levar a informação para a população? A informação é importante, a campanha deve ser oferecida à população. Permanente, isso é permanente. De forma epidêmica, endêmica, sempre alta e sempre na mídia. O governo deve investir na informação da população. Hoje, essa informação ela é muito fácil. Ela chega através do Facebook, ela chega através dos blogs, dos jornais. Ela chega de uma maneira muito simples para a população. Você consegue falar de uma maneira muito simplória que o importante é fazer uso do preservativo. Talvez dessa maneira a gente consiga reduzir esse número de casos novos da população que é sexualmente ativa no nosso país. Você acredita, doutor, que outra doença semelhante como a AIDS, por exemplo, também causa uma preocupação como esse aumento agora dos casos? Uma outra doença que também é preocupante na região atualmente? Eu vou falar de epidemia. Eu sou cardiologista e vou falar das doenças cardiovasculares. Nós vivemos uma epidemia de doenças cardiovasculares, população cada vez envelhecendo mais, a média etária no nosso país está evoluindo e isso por si só já é um fator de risco isolado. O brasileiro vem ficando obeso com o passar do tempo, a gente vê que a obesidade é um grande problema. E com a obesidade vem junto o diabetes, que é um grande problema, e a hipertensão. Esse tripé é uma epidemia tão séria, que deve ser encarada de uma maneira tão séria como a doença de HIV. A gente vê muitas campanhas de HIV, mas você vê poucas campanhas de obesidade. E talvez a obesidade mate mais no nosso país do que o HIV. E a gente vê que poucas campanhas orientando a pessoa a comer pouco. A gente vê como o nosso país negligencia essa informação. Para se ter uma ideia, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, você tem que ter discriminado no alimento o quanto tem de caloria, o quanto a pessoa vai ganhar se a pessoa absorver aquele alimento. Então, existe uma falta de políticas públicas que exibam esses problemas da hipertensão, diabetes, e a gente, associado disso, existe uma assistência à rede primária que ainda não é uma maneira boa. A pessoa não encara a hipertensão, o diabetes, a obesidade de uma doença clara, em que dá sequela. No nosso país também um dado relevante, a principal causa de pacientes aposentados por invalidez é o acidente vascular cerebral, é a doença cardio-cérebro-vascular. E a principal causa disso é a hipertensão arterial, que é oriunda de campanhas ainda que engatinham na mídia. Você vê pouca gente fala de combate à hipertensão, combate ao colesterol, combate à obesidade. Então, a informação deve ser passada. Nós temos na nossa região uma epidemia de doença cardio-cérebro-vascular por má controle de fatores básicos, que é a hipertensão, obesidade, diabetes, além do colesterol. O tabagismo também pode ser citado. Então, a gente entende que campanhas por HIV são importantes, mas a gente deve ter sempre na mídia campanhas que visem reduzir os fatores de risco cardiovascular também. A gente fala de saúde, a gente fala de segurança e a gente fala de educação, né, Áureo? A educação, a gente entra nessa questão da saúde também, de você levar informação à população. A gente está chegando às considerações finais, ao final aqui do programa. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. A educação também é fundamental. Com certeza. A educação, ela não apenas é fundamental para a questão da saúde, mas ela também é essencial. Eu quero fazer aqui, trazer um contraponto na questão da AIDS. Nós temos apenas 1 minuto para concluir o programa. E dizer que o aumento da AIDS está literalmente ligado a um problema de má gestão. Quando o Brasil alcançou a excelência no combate à AIDS após a quebra das patentes, a gente verificou que houve um relaxamento no sentido da educação da campanha. E isso trouxe um aumento. Então, a política pública ela não pode ser única. Ela deve ser acompanhada de outras atitudes que também possam garantir a efetividade de quando a gente atinge um bom índice. E uma boa gestão, tudo caminha bem, né? Doutor Áureo, obrigado pela sua participação, por sempre trazer informações aqui pra gente. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado. Bom dia para você. Bom dia para você que está em casa. Uma excelente quarta-feira. Nos encontramos amanhã no mesmo horário, às 8 horas, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Até lá.